Queridos, no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, como eu disse, é um texto bem conhecido que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando nós lemos muitas vezes esse texto, e o grande problema é que muitas vezes nós lemos de maneira separada ou fragmentada. Paulo, ele está vindo num raciocínio, e aí então ele chega a dizer isso: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o que Paulo está trazendo para nós, a importância, e esse é o título da mensagem de hoje, a relevância de uma mente transformada. Se você for um pouquinho para trás, aí nos versículos do capítulo 11, a partir do versículo 33, Romanos 11, e aí você vai entender a relevância de ter uma mente transformada realmente pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. Diz assim: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, o Paulo está dizendo, se nós tivermos a mente renovada, nós vamos entender esta profundidade da riqueza de Cristo. E aí, então, nós poderemos estar tendo recursos inesgotáveis do Senhor para a nossa vida, para o nosso viver. Então, hoje eu quero falar para vocês a relevância de uma mente transformada. E nós vemos, amados, que sempre as cartas de Paulo são inspiradas realmente pelo Espírito Santo, e ela nos traz conselhos práticos. Não são coisas apenas ideias que nós podemos ficar pensando sobre elas, mas são coisas para pormos em prática. E Paulo, então, ele diz primeiramente que nós podemos então ter a nossa mente renovada, nós não vamos realmente tomar a forma deste mundo, e aí então nós vamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor. E é interessante porque isso está em oposição ao pensamento grego, porque o grego ele tinha um pensamento assim: se você cuidar do teu espírito, não importa o que você faça com o seu corpo. Mas Paulo fala assim: o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, tudo isso é para o louvor da glória de Deus. E por isso nós precisamos, realmente, a cada dia, nós precisamos ter esta mente renovada. E a cada dia, então, queridos, nós teremos um ato de adoração a Deus. Diariamente, a nossa vida tem que ser um ato de adoração a Deus. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós somos para o louvor da glória do Senhor. Isso está lá no primeiro capítulo do livro de Efésios. Por isso fala: não vos conformeis com este século. E a palavra século aqui é a palavra esquema. O mundo tem o seu esquema, o mundo tem a sua forma de ser. Então, aí o Senhor, através do apóstolo Paulo, inspira Paulo a dizer: olha, não entre no esquema do mundo, tenha uma mente renovada, uma mente transformada. Ou seja, a transformação, queridos, é uma questão da nossa personalidade, de uma questão interior, que nós somos transformados, e aí então nós passamos a ter a própria essência do nosso ser, ou seja, aquilo para o qual Deus nos criou, aquilo que o pecado original atrapalhou, retirou de nós. Ou seja, a partir do momento que a nossa mente é transformada, nós passamos a ter mais a essência do próprio Deus em nós. E aqui, amados, a palavra renovação, ela é uma palavra composta no grego, que vem de duas palavras. Primeiro, ela traz a ideia, neos, que é novo, mas novo com respeito ao tempo. Mas aí essa palavra, no grego,
tem também a palavra kainós, né? Que seria novo em seu caráter e em sua natureza. Então, essa transformação, quando Paulo fala da transformação, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Se você for vamos supor, uma fábrica de lápis, de repente lá saiu um lápis novinho, né? Então, nós podemos dizer que esse lápis, na verdade, ele é Neos, ele é novo, né? Mas ele não mudou a sua natureza, ele continua sendo aquele lápis com grafite, madeira, enfim, né? Mas quando Paulo fala aqui do transformar, da renovação, ele fala dessa palavra kainos, que é o novo em seu caráter e natureza, ou seja, um pecador arrependido que está no caminho da santidade. Não é Neos, é kainos, porque isso é uma ação de Deus, não depende de nós. Mas quando nós nos rendemos, né, totalmente a Deus, como cantamos aqui nessa noite, então nós passamos a vivermos em novidade de vida. Não entramos mais no esquema deste mundo, mas passamos a fazer parte do grande propósito de Deus para a nossa vida. Então, queridos, quando nós usamos uma expressão assim, a obra da cruz, queridos, não traz apenas uma coisa nova para nós, mas ela traz o kainos. Quer dizer, é uma transformação da nossa natureza. O apóstolo Paulo, quando ele fala da carne, da nossa carne, ele usa duas palavras interessantes. Primeiro, a palavra sarx, que significa corpo ou carne. Mas quando ele fala da nossa natureza, ele usa a palavra sarkikos, que é uma natureza carnal. Então, amados, Deus não nos transforma na nossa carne, mas na nossa natureza, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Enquanto nós aprendemos, queridos, e aceitamos realmente a obra de Cristo, nós vamos receber o perdão, nós vamos receber a graça, e a Bíblia diz então que, através da obra da cruz, através do poder do Espírito Santo, nós passamos pela experiência do novo nascimento. E a experiência do novo nascimento, queridos, não é realmente uma transformação apenas na aparência, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Há muitos anos, alguns pastores usavam até um exemplo assim, de uma transformação. Eles usavam a expressão assim: você pega o porquinho, dá banho no porquinho, né? Lava o porquinho, mas perfuma ele, mas logo, né, que ele tiver a oportunidade, ele vai voltar para a lama, porque é essa a natureza dele. Mas sabe, queridos, o que Deus faz? Ele muda a nossa natureza. Tem um pastor que fala assim: você pega o porquinho, passa o porquinho na máquina de fazer linguiça, pendura a linguiça, e ele fala assim: quero ver a linguiça voltar para a lama. Não vai, porque é uma mudança de natureza. E, amados, é isso que o Senhor quer fazer para nós, porque enquanto estivermos apenas numa estética de cristianismo, e não estivermos a essência do cristianismo, da renovação da nossa mente, nós não estaremos entendendo a profundidade das coisas que há no Senhor. Porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, então nós não podíamos entender as coisas do Senhor. Mas então o Senhor nos deu uma nova vida, kainós, novo na sua essência e no seu caráter. E aí, então nós fomos vivificados, né? Ou seja, o nosso espírito que estava morto passou a viver, e passamos a viver em uma nova dimensão de vida, uma vida que é uma vida abundante. Na Bíblia Viva, queridos, essa tradução, vida abundante, traz assim, uma vida real e significativa. É isso que o Senhor veio trazer para nós. Enquanto muitos aí ficam buscando, qual que é o significado da vida, o que eu vou fazer da vida, o que é a vida, o que é a vida, o Senhor fala assim: eu sou a vida e eu trago para você uma vida real e significativa. Mas muitas vezes nós temos até a consciência, né, de que nós precisamos de uma transformação. Mas muitas vezes, queridos, ainda o nosso passado, o velho homem ainda continua a aparecer. E é isso que eu queria que você entendesse, então, a relevância de uma mente transformada. Porque, imagine assim, Paulo fala, então nós nascemos de novo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas também nós vemos na palavra ali no livro de Hebreus, diz assim como recém-nascidos, Pedro, né, fala, assim como recém-nascidos,
desejai ardentemente o leite genuíno, para que por ele você vá crescendo. Então, duas coisas, queridos, nós agora recebemos uma nova vida. Agora nós precisamos aprender a nos alimentar das coisas do Senhor, das coisas do alto. Ou seja, queridos, Deus já fez a obra dele, mas eu preciso, pela manhã nós falamos isso, pender ou para o Espírito, nós temos que pender para o Espírito, ou seja, nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Porque se eu não me inclino para as coisas do Espírito, eu estou me inclinando para as coisas da carne. Não existe uma outra alternativa, não tem A, B e C. É A ou é B. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe 3 lados ou 4, apenas 2. Então, mas nós precisamos desta renovação para as nossas vidas. No livro de Romanos, queridos, para você entender que essa renovação tem que ser constante, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 6, diz assim, eu estarei lendo, talvez, numa tradução um pouco diferente da sua, mas a essência é a mesma. O texto diz assim: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele, ou seja, com Cristo. Aquela parte que em cada um de vocês gosta de pecar, foi esmagada, mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Numa outra tradução bem clara, para que o corpo do pecado seja desfeito. Amados, a renovação da mente é importante para nós, porque é o seguinte, aqui, essa expressão, o corpo do pecado seja desfeito, embora algumas traduções tragam, para que esse corpo seja destruído, a palavra grega aqui diz que, na verdade, a palavra catargel, ela diz assim, esse corpo do pecado está desligado. É como aqui os aparelhos, o louvor, o Ministério do Louvor, terminou de tocar, eles desligaram os aparelhos. Agora, de repente, vem alguém aqui e aciona, liga novamente o botão. Mas muitas vezes nós não percebemos isso, que o velho homem ele vai se reacender, a nossa carne vai relutar em ceder o espaço ao Espírito. Por isso, queridos, nós precisamos de uma mente renovada para entendermos a obra da cruz, para entendermos que o corpo do pecado, ele é desativado, mas se não renovarmos a nossa mente, se não cuidarmos, se não alimentarmos, se não permanecermos na videira verdadeira, nós podemos voltar realmente à velha vida. É por isso que lá no livro, o profeta parece que é Amós, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitos conhecem, mas não prosseguem no conhecimento do Senhor. Então o que acontece? Começa a voltar, até numa ilustração, um pastor colocou esta ideia, então o velho homem está ali crucificado, mas ele está vivo ainda, e ele fala assim, afrouxa um pouquinho, o prego está muito apertado, dá uma afrouxada aqui, dá uma afrouxada ali, e no outro dia o velho homem já está de pé. Ou seja, volta tudo. Por quê? Porque nós cedemos espaço para a nossa carne. Não é para o inimigo apenas, é para a nossa carne, para o nosso desejo. Então nós precisamos permanecer com o corpo do pecado desativado, para que nós não sejamos escravos do pecado, mas sirvamos a Deus em espírito e verdade. Mas nós só podemos oferecer nosso corpo ao Senhor se entendermos que Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, nos libertou não só do pecado, mas do poder do pecado. E aí, por isso que nós temos duas coisas, queridos, na obra da cruz. Primeiro, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É bom, né? Mas tem a outra parte. Eu tenho que estar crucificado com Cristo para lidar com a minha natureza carnal, para lidar com o velho homem. Para o pecado, o Senhor nos limpa com seu sangue. Para a velha natureza, o caminho é a cruz. Até eu brinco, nós temos aqui mulheres ao pé da cruz, e eu brinco, não é no pé da cruz, não é atrás da cruz, não é do lado da cruz, é crucificado com Cristo.
Nós temos que estar crucificado com Cristo. No livro ainda de Romanos, queridos, no capítulo 6, versículo 11 em diante, Paulo diz assim: portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta e surda para o pecado. Aqui eu estou usando a Bíblia viva, né? Mas considere morta e surda para o pecado. Ou seja, não fiquem dando ouvidos às coisas, enquanto vocês, por outro lado, estão vivos para Deus, atentos a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O verso 12: não deixem nunca que o pecado controle esse corpo fraco de vocês, e não cedam aos seus desejos pecaminosos. O verso 13: não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento do mal, usada para pecar. Antes se entreguem inteiramente a Deus, o corpo todo, porque vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para os seus bons propósitos. Nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhes senhor, pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sobre a compaixão e misericórdia de Deus. Queridos, por isso que é importante a relevância de uma mente transformada, porque eu vou entender a obra da cruz, e mais do que entender, queridos, eu vou experienciar, eu vou experimentar isso dia a dia. E o Espírito Santo, queridos, que vive em nós, ele continua a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, há um trabalho constante do Espírito Santo dentro de nós. Por isso, a palavra diz que o Espírito Santo sente ciúmes. Por isso, a palavra diz: não apagueis o Espírito. Ou seja, constantemente eu tenho que estar aberto à ação do Espírito Santo para conhecer realmente o Senhor. Por isso, amados, lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, amados, nós temos o conhecer. A palavra tem uma ideia de ter experiência. Vocês vão experimentar a verdade. Conhecer a verdade. Aí a palavra verdade, queridos, ela no grego tem a ideia de realidade. Não é só uma verdade, é uma realidade, é um fato. Então, vocês vão experienciar a realidade da obra da cruz. E aí, então, diz a palavra: conhecereis a verdade. E perceba, você pode reparar em qualquer Bíblia, vai dizer assim: e a verdade vai libertar. Não é conhecer a verdade, é se deixar tocar por essa verdade que traz a libertação. Porque muitas pessoas conhecem coisas da Bíblia, conhecem coisas do Senhor, mas não deixam que isso se torne uma realidade transformadora em sua vida. Podemos, então, queridos, entender a ideia de João 15, de permanecer no Senhor, na videira verdadeira, porque a partir do momento que eu vou conhecendo a verdade, vou experimentando a verdade, vou experimentando os fatos da obra da cruz, constantemente nós vamos sendo libertos, a cada dia, a cada momento. Por quê? Porque o corpo do pecado se torna inoperante, ele fica desativado. Paulo, ali em 2 Coríntios, queridos, no capítulo 10, verso 3, de 3 a 5, diz assim: pois embora vivamos como homens, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, embora há uma tradução que ele coloca aí, que o inimigo está ali, nesse texto, de 2 Coríntios 10, de 3 a 5, a ideia aqui é uma luta contra a nossa própria mente, contra próprios argumentos que começam a se levantar dentro de nós. Perceba, para você entender isso aqui, basta ler lá em Gênesis, quando o inimigo vem naquela tentação e fala assim: foi assim que Deus disse?
começa a argumentar, começa a levantar questionamentos. E aí a pessoa começa, não é bem assim, é desse jeito, mas eu acho que é assim, mas eu penso que é assim. Amados, isso são os sofismas que vão sendo levantados. E, amados, muitas vezes as pessoas começam a levantar sofismas, ou seja, é uma ideia que tem toda uma certa lógica humana, mas o princípio é errado, porque não é o princípio de Deus. E aí, mas a pessoa começa a levantar assim, pode saber, ou ela está no caminho do pecado, ou ela está querendo pecar, ou ela já pecou. Quando começa a levantar, eu não penso bem assim, pastor. Eu tenho uma outra visão. Pode saber, ou ele está no caminho do pecado, ele já pecou, ou está com desejo de pecar. E por quê? Porque, amados, muitas vezes essas fortalezas vão se levantando contra nós. Na nossa mente, no nosso coração. Queridos, eu lembro que eu estava num encontro, e eu fui para aquele encontro realmente para ser renovado pelo Senhor, para receber algo do Senhor. Havia outros pastores nossos ali, pastores metodistas, e eu lembro que eu estava ali naquele momento em oração e buscando ao Senhor, e de repente um pastor nosso, ele me cutuca e fala assim, Silvio, nós não cremos bem assim. Eu olhei para ele assim, fechei meu olho e falei, Senhor, não deixe que dê curto-circuito na unção. Queridos, naquele momento de oração, naquele momento tão gostoso, ele levanta uma palavra, nós não pensamos bem assim, na nossa teologia não é bem assim. Eu falei, eu quero saber da teologia que me leva a falar diretamente com Deus. É essa teologia que eu quero. Não uma doutrina, não uma coisa institucionalizada que acaba sendo, como falamos hoje pela manhã, um aprisco-prisão, e não uma libertação em Cristo Jesus. Eu lembro que eu fechei o olho e eu não vi mais nada. Eu comecei a orar e não sei até hoje. Infelizmente, hoje, esse irmão não está no ministério. Porque ele não pensava assim. Ele pensava de outro jeito. E hoje não está mais no ministério. Ou seja, amados, as fortalezas são argumentos e raciocínios. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a boa obra de Cristo, as boas novas, a alegria, a satisfação vai sendo implementada em nossas vidas. Porque nós estamos ligados à videira, estamos nos alimentando da videira verdadeira. Então a obra de Cristo, queridos, é completa na cruz. Ela é completa. Mas a cada dia, queridos, eu preciso estar buscando o Senhor. Por isso, queridos, a palavra diz assim, a obra de Cristo é completa. Mas eu tenho... Nós fizemos essa pequena ilustração hoje pela manhã, que é assim, você se muda para uma casa, ela tem um belo jardim. O jardim está muito florido, a graminha está cortadinha, está bonitinha, você fala assim, que belo jardim. Você se mudou lá, você não plantou o jardim. Mas eu digo para você, se você não cuidar do jardim, em um mês vira um matagal. Deus nos deu um lindo jardim, queridos, mas eu preciso cortar a grama. Eu preciso regar. Eu preciso podar as árvores, as flores, enfim. E Deus vai nos dando sabedoria para isso, queridos. Ou seja, por isso eu tenho que negar a mim mesmo. Perceba isso. Negue-se a si mesmo. E diariamente tome sua cruz. Ou seja, dia a dia, queridos, eu preciso ser alimentado pela obra da cruz. Porque eu digo para vocês, eu gosto, de a gente estar aqui no culto. Mas se a nossa espiritualidade, queridos, depender somente desse culto aqui, realmente nós seremos rasos. Por isso a relevância da transformação da nossa mente, queridos, porque a cada dia vai ser um culto ao Senhor. Segunda-feira, ao invés de dizer, meu Deus, segunda-feira, você fala assim, não, hoje é culto ao Senhor. Terça-feira é culto ao Senhor. A nossa vida é uma vida cultica, é uma vida de adoração ao Senhor. Não é que não exista problemas. Hoje foi falado, Rodrigo, existem problemas, existem lutas. Mas Deus é muito maior do que todas essas coisas. E nós estamos do lado vencedor. O vencedor vive em você, vive em nós, na vida da igreja. Então, queridos, nós precisamos anular esses sofismas, essas ideias, e isso vem através da renovação da nossa mente. Cristo, queridos, Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. É lógico, queridos, que haverá alguns momentos que, como eu disse, o velho homem vai querer
reacender, aparecer. Um pastor, ele falando sobre isso, queridos, ele deu uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele fala assim, imagine que você mora numa casa e alguém fala assim, né, olha, essa casa aqui é do João, mas aí o João vai vender para o Pedro. Aí os dois vão lá. Então, olha, é o seguinte, Rodrigo, você estava pagando o aluguel aqui para o João, mas agora o Pedro comprou a casa, então agora você vai pagar aluguel para o Pedro. Mas o João é sem vergonha, safado. No outro mês ele está lá assim, eu vim receber o aluguel. Eu falo, mas você não tem mais direito aqui, quem é o proprietário agora é Pedro, não é o João. Ou seja, amados, quando o velho homem reacender, você fala assim, vai falar com o novo proprietário. Porque da minha vida agora Jesus é o Senhor. Não queira reagir ou agir por você mesmo. Porque, amados, no livro de Romanos diz o seguinte, capítulo 8, verso 13. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. Queridos, não adianta força de vontade, não adianta, não, agora vai ser diferente, agora não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Não, queridos, é pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente você vai viver. Por isso nós precisamos, amados, realmente de uma mente renovada. Eu já comentei aqui, queridos, e eu vou comentar de novo, porque um dia uma diretora da escola, ela falou assim, o professor, ele dá 1 ano de aula e repete todos os anos. Ou seja, ele foi professor 1 ano só e repetiu 20 anos dando a mesma matéria. Queridos, dia a dia eu tenho que ter uma mente renovada. Dia a dia, aprendendo mais do Senhor a cada instante. Queridos, a fé que você tinha ontem não serve para hoje. Você precisa ter uma renovação da sua fé. Uma renovação da sua esperança. Uma renovação da sua confiança. E isso vem pela renovação da nossa mente. Cristo é o Senhor absoluto da nossa vida. Há um autor, queridos, no livro Conhecimento Espiritual, esse autor diz assim, devo dizer com franqueza que os pensamentos de muitos cristãos não são muito diferentes dos não cristãos. Com frequência tenho a impressão de que, apesar de o espírito e coração serem novos, suas mentes carecem de renovação, pois muitas vezes agem como não cristãos. Por isso, amados, Deus começou boa obra em nós, e Ele há de terminar, de concluir. Mas eu tenho que cooperar com o Senhor a cada instante. Como que eu coopero? Cedendo, rendendo. É isso que é a nossa parte, queridos. Aceitar realmente tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo. Por isso, amados, nós precisamos tomar uma decisão para termos a nossa mente renovada. A transformação só é possível para aqueles que creem. E diz, Senhor, eu quero ter uma mente renovada. O Senhor já renovou meu coração, o Senhor está renovando e me deu uma nova vida, um novo espírito, eu quero ter uma nova mente. Sabe, queridos, Jesus fala para os fariseus, os judeus ali, religiosos da época, que eles examinavam as Escrituras, porque eles cuidavam ter a vida eterna. Então, mas Jesus fala assim, vocês não entendem que elas falam de mim? Ao ler a palavra, eles não conseguiam ver o Senhor. Mas a nossa mente renovada é assim, a cada instante nós vamos sendo transformados, renovados e alimentados pela palavra. A cada dia a palavra torna ter um novo significado para nós. Por isso, amados, nós lemos a Bíblia e nunca chegamos a esgotá-la. Porque para nós a palavra ela é vivificada. A letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Porque para nós, Senhor, quando examinamos as Escrituras, nós encontramos o Senhor. Então, queridos, é preciso uma decisão. Eu quero crer, Senhor, e me ajuda a crer que é possível ter uma renovação da minha mente. A outra, queridos, é ter a Bíblia como regra de fé. Você pode ler vários livros, não importa, você pode ler. Mas Wesley dizia, eu sou homem de um livro só. Ou seja, a minha base de fé é a Bíblia. Então, queridos, nós podemos ter muitos livros, ler muitos livros, mas a palavra de Deus, a glória de Deus é refletida na palavra.
Então, por isso que eu leio a palavra, queridos, porque ela vai refletir a glória de Deus, ela vai revelar a graça de Deus, ela vai revelar a presença de Deus, o caráter de Deus, aquilo que é insondável, como nós lemos no início ali no capítulo 11 de Romanos, toda aquela grandiosidade de Deus se revela para nós. A terceira coisa, queridos, nós temos que ter o foco que a nossa transformação, a renovação da nossa mente é fundada na pessoa de Jesus. Ou seja, nós nos moldamos a nossa vida realmente na pessoa de Jesus. Ele é o nosso modelo. Não existe outro modelo. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que eu me espelho em fulano, me espelho em ciclano, tudo bem, mas o nosso modelo é o Senhor. Porque muitas vezes os modelos humanos são falhos. E eu digo assim, mesmo como pastor, muitas vezes nós falhamos, nós erramos. Então, muitas vezes, fala, o fulano, como aconteceu no passado, muitos se espelharam em alguns pastores, em alguns líderes, e quando esse líder caiu, infelizmente, alguns disseram, e o que nós vamos fazer agora? Para você segue o líder, você segue Jesus. Então, nós temos que seguir Jesus, queridos, e estarmos inseridos na vida da igreja a cada dia. Amados, quando nós temos a mente renovada, a palavra de Deus, como eu disse, vai se tornando viva para nós. Então, o texto de 2 Pedro diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória. Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo o que necessitamos. Por isso que eu falo, em Cristo nós temos plena satisfação. E por fim, queridos, essa renovação da mente é um processo. Não é uma coisa que acontece. O novo nascimento é instantâneo. É uma obra, você nasceu de novo. Mas aí você vai se alimentar, vai aprender a caminhar, vai aprender a distinguir uma mão da outra, vai entender certos pensamentos, enfim, até você poder caminhar realmente na presença do Senhor. Nós estamos num processo. Não existe soluções imediatistas, mágicas, para amadurecermos em Cristo, queridos. Isso leva tempo. Isso leva momentos de oração, de consagração, de leitura da palavra. Isso é uma caminhada. Por isso nós fomos chamados para caminharmos na vida da igreja, caminharmos como povo do Senhor. Então, queridos, para a renovação da mente, se despoje do velho homem. Se dispa de tudo aquilo que você possa imaginar. De tudo assim, eu acho que é assim, eu acho... Não, o que a Bíblia diz? Queridos, é interessante quando nós lemos ali no Sermão do Monte, o Senhor fala assim, o que os antigos disseram? Falaram assim, olha, eu porém vos digo. Imagine, o Senhor, agora, até tem um autor, John MacArthur Jr., fala assim, os judeus até pensavam assim, o que os antigos disseram? Eles falaram assim, para guardar assim, dessa forma. Então, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus sobe um tom. Ou seja, parece que o negócio complicou mais. Mas não é. É porque Jesus fala, eu vou ajudar. Eu vou estar junto com vocês. Mas nós precisamos, então, buscar as forças de Deus para que a nossa mente seja renovada. E aí, então, eu vou compreender a boa. Quando fala aqui a boa vontade ou tal, é a ideia, assim, saudável. A boa vontade de Deus, queridos, é algo saudável para as nossas vidas. Porque aqui fala assim, para que experimenteis qual seja a boa no sentido de algo saudável, agradável, bem entre parênteses aí, entenda uma coisa, é aquilo que satisfaz a Deus. Então vai ser algo agradável? Não, vai agradar a Deus. Porque nem sempre, queridos, a nossa carne gosta. Por isso que há uma luta entre o Espírito e a carne. Então deixe o Espírito lutar na sua vida. E por fim diz que vai ser perfeita, ou seja, vai ser completa. Você vai entender a saudável, a
aquela vontade que agrada a Deus, satisfaz o coração de Deus e é algo que vai trazer realmente a plenitude de Deus para a sua vida. E dessa forma, queridos, a nossa mente é renovada e aí então nós vamos viver totalmente em novidade de vida. Então, queridos, nós não precisamos de nenhum mentor. Você não precisa de nenhum coach. Você precisa do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E melhor, queridos, é de graça. Você não precisa fazer curso. Você precisa dobrar o seu joelho, juntar a mãozinha e falar: Papai do céu, me ajuda. E Ele, com certeza, vai ajudar a cada instante. Feche os teus olhos, queridos. Nós estamos terminando essa palavra. Fica gravado, depois você pode ouvi-la novamente. Você pode ler atentamente esses textos que nós falamos aqui. Muitas vezes eu sei que a citação, muitas vezes é rápida, muitas vezes falamos um pouco rápido, mas como ovelhas do Senhor, vamos ruminar a palavra. Vamos extrair o máximo que nós pudermos dos nutrientes da palavra de Deus para renovar a nossa mente, renovando o nosso coração, vivificando o nosso espírito, e assim, queridos, nós vamos ter uma vida real e significativa, uma vida abundante. A transformação, queridos, e a renovação da nossa mente tem um único objetivo: para que nós vivamos inteiramente para servirmos ao Senhor, para que vivamos fazendo a vontade de Deus em todos os momentos. Apenas quando a nossa forma de pensar e agir, queridos, tiver como foco o agradar a Deus, é que nós vamos demonstrar a realidade da renovação da nossa mente. Senhor, nesta noite, pela fé nós queremos resistir, Senhor, a uma não conformidade com o sistema deste mundo. Nós queremos ser renovados em nossa mente, porque agora, Senhor, nós somos cidadãos de um novo reino. Então, Senhor, nos ensina a linguagem deste novo reino. Nos ensina, Senhor, as leis deste novo reino. Nos ensine, Senhor, a nos comportarmos neste novo reino, a vivermos realmente como cidadãos dos céus, mesmo aqui nessa terra. Porque o Senhor tem poder no céu e na terra. O Senhor pode fazer novas todas as coisas. Nós queremos viver, Senhor, o novo do Senhor a cada dia. Aquilo que foi iniciado, Senhor, pela ação do Espírito Santo em nós, que possa continuar, Senhor, pois nós queremos viver sempre cheios do Teu Espírito, pois o Teu Espírito nos guia a toda a verdade, o Teu Espírito nos ensina a falar, o Teu Espírito nos leva realmente para conhecermos esta obra grandiosa da cruz, e mais do que conhecer, experimentar, vivenciá-la. Senhor, eu quero pedir, Senhor, a todos que estão nos ouvindo aqui no templo, nas suas casas, que haja realmente uma renovação das nossas mentes, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Oramos na certeza de que sempre o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Estamos chegando ao final, né, do nosso culto. Bem simples, né? Nós estamos num momento crítico aí, mas não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Feche os teus olhos, receba a bênção do Senhor. E a nossa oração, não só nessa semana, mas que a cada dia você tenha uma mente renovada. Que amanhã, ao você levantar, você diga: hoje é dia de culto ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vai ser um dia de alegria. Vai ser um dia de paz. Vai ser um dia de satisfação, mesmo havendo ainda lutas. Amanhã, ao levantarmos, vamos estar ainda enfrentando a pandemia. Amanhã, ao nos levantarmos, ainda não teremos vacina. Amanhã, ao nos levantarmos, talvez teremos algumas contas para pagar. Amanhã, ao nos levantarmos, talvez nós iremos dizer: o que eu vou fazer hoje? Mas você diga: Senhor, eu sei que o Senhor está junto comigo.
e a minha leve e momentânea tribulação. É leve e é momentânea, porque o Senhor vai trazer a vitória. O Senhor vai renovar, não só a minha mente, mas vai renovar essa situação. E assim como José estava naquele poço, e do poço ele saiu para ser o primeiro-ministro, o Senhor vai também me tirar do poço, o Senhor vai me colocar no lugar de honra, porque o Senhor é o Deus de milagres. Como temos cantado aqui constantemente, faz caminhos no deserto. Deus de poder, Deus de milagre. Que nós, pela mente renovada, possamos entender isto e dizer: Senhor, eu creio em milagres. Faça da nossa vida um milagre. Faça de cada família aqui um milagre, Senhor. Faça da nossa igreja um milagre, Senhor. Para que realmente, Senhor, mesmo em meio à pandemia, as pessoas, Senhor, possam entender que há um Deus sobre essa terra. E que possa ter o caos humano, mas nada passa desapercebido aos teus olhos. Rogamos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.